Oiê! Estou aqui, né, acompanhando do meu chazinho para dividir com vocês algumas das minhas séries favoritas que moldaram a minha personalidade, algumas mais atuais, outras que moram no meu coração e tenho até ciúme de compartilhar, mas eu espero que você goste das minhas indicações. Então, bom episódio. Você já ouviu aquela frase, séries que mudaram a química do meu cérebro? Bom, eu me sinto exatamente assim com This Is Us. É uma série que aborda bastante, né, do contexto familiar de uma família, onde tem o pai, uma mãe e 3 irmãos. A série, ela não é linear, então, assim, já começa de um momento, aí volta para outro e vai acontecendo assim em todas as temporadas. É uma das séries que mais me faz chorar de todos os tempos, assim. É a minha favorita de drama, porque toda vez que eu assisto ela, eu fico muito pensativa, né, eu me identifico com um determinado momento da fase de cada irmão. É aquele tipo de série que você precisa assistir se você tiver um pouquinho mais forte emocionalmente, tá, porque ela aborda alguns temas um pouco sensíveis, mas ao mesmo tempo eu recomendo demais, principalmente se você tá buscando ali algum significado na vida, em relações familiares, ou até alguma situação que eles estão lidando naquele contexto, pode ser que te inspire por aí. Se você curte histórias bem emocionantes, num contexto familiar, bastante drama, onde reflete os pontos altos e baixos da vida, essa é uma ótima recomendação. Já aviso que essa é um pouco polêmica, mas já me justificando, eu acompanhei essa série desde 2009 e até hoje eu reassisto alguns episódios ou alguns edits pela internet, mas é simplesmente Glee. Disclaimer: eu sei que tem personagens problemáticos, aborda alguns temas que são gatilho, é uma série que ela é assombrada ali por muitas coisas que foram acontecendo com o passar dos anos, mas eu também entendo o lugar que ela tem na minha vida de ser uma série onde me gerou muita identificação quando eu assisti na época, né, aos 13 anos. E eu vejo que é uma série que, sim, ela tem muitas coisas ruins, temas sensíveis, personagens que sofrem bullying, mas ao mesmo tempo é o tipo de série que você consegue se visualizar nos personagens. Então, muitas vezes a gente tá passando por algum trauma, alguma situação na nossa vida e a gente ainda não sabe dar um nome. Imagina que eu assisti essa série quando eu tinha 13 anos. Então, muitas das coisas que eu estava vendo ali pela primeira vez, eu nunca tinha tido contato. Então, é uma série que ela tem realmente um lugar especial pra mim, porque foi ali que eu vi que eu realmente gostava de musicais, que eu era uma pessoa que curtia esse gênero de série e talvez tenha sido realmente uma daquelas séries que moldou um pouco a minha personalidade e a forma que eu enxergo as coisas. Inclusive tem muitas músicas que eu gosto muito mais na versão de Glee do que das versões originais. É até um ponto de discussão entre eu e o Léo, porque o Léo é muito das músicas originais e flashbacks, mas eu amo a forma como o Glee consegue construir uma narrativa em cima de uma música, de um episódio, e ele consegue te entregar muita emoção, todos os personagens ali, e é uma das séries que tem um lugar muito especial no meu coração. Se você ama musicais, gosta de personagens exagerados e muito drama no quesito escolar, essa é uma boa série pra você dar play. E se você já viu faz muito tempo, te convido a reassistir alguns dos seus episódios favoritos. Eu tô fazendo isso e tem sido diferente, tá? Ver depois de adulta, porque tem muitas coisas que eu não lembrava e tem outras que eu fico, ah, então foi aí que eu comecei a ver tal situação de outro jeito. Então fica aqui a minha indicação. Essa é um pouco mais recente, mas não tão recente, mas é uma das séries que foi uma grande surpresa na minha vida. Eu confesso que demorei um pouquinho para dar uma chance para ela, porque eu fiquei assim: "Ai, sobre futebol, homens, ai, eu não quero assistir", mas é Ted Lasso. Nossa, eu sou apaixonada pelo jeito que o Ted enxerga a vida, como ele consegue passar uma visão de otimismo e um aprendizado em todos os episódios. É um tipo de série muito rápida, então os episódios têm em média 30 minutos, que é, pra mim, é o meu tempo favorito de série, ainda mais hoje em dia, porque eu consigo ver um episódio enquanto eu tô fazendo alguma refeição, sento no sofá pra descansar, consigo terminar. Então é o tipo de série que ela me traz esse lugar, assim, quentinho. Pra quem não sabe, o Ted Lasso, ele é um treinador americano, e aí ele foi convidado pra treinar um time britânico. Pra quem, né, não é do futebol como eu, mas assim, coisas básicas.
o futebol é completamente diferente em cada país. E justamente é essa, né, o principal ponto de atrito assim que ele chega em Londres. E aí, os episódios vão acontecendo, onde eles abordam muitas questões da vida pessoal de cada um deles, como consegue relacionar o contexto principal da série, que é treinar um time de jogadores de futebol, ao mesmo tempo correlacionar com problemas da vida, aborda muitos temas como ansiedade, separação, amizade, tipo de série que pra mim é um abraço, assim. Eu lembro que quando eu terminei de assistir a última temporada, foi bem na transição que eu estava vindo pra São Paulo pra morar. Acho que foi em 2023. E nossa, me tocou tanto a última temporada, eu fiquei tão emocionada. Eu acho que ver o Ted ver a vida de uma forma tão romântica e otimista me inspirou também a querer me aventurar nessa nova etapa da minha vida desse jeito. Então, se você busca uma série curtinha, com personagens inspiradores, um pouquinho de humor, essa pode ser uma boa opção para você começar a ver. Mesmo sabendo que é uma série que deixa as pessoas muito irritadas por conta dos personagens, eu não posso deixar de falar uma das minhas favoritas, que é Girls. Nossa, desde a primeira vez que eu vi o quanto aquelas meninas são todas problemáticas, são 4 amigas, e começa a abordar ali um pouquinho de temáticas da vida adulta, né, da vida jovem adulta, onde elas estão tentando construir carreira, lidar com relacionamentos, entender quem elas são no mundo, fala um pouquinho sobre amizade também, e é aquele tipo de série que, assim, ou você ama ou você odeia. No meu caso, eu amo, porque não tem um personagem só onde você fique pensando que ele é bom o tempo todo. Todos têm problema, todos precisam, né, fazer sessões de terapia, e é um tipo de série que eu me sinto muito representada, muito pelo contexto, né, são mulheres, elas são millennials, então tá passando pela aquela fase de não entender direito como a vida funciona, dúvidas de faculdade, de carreira, e cada episódio que eu vejo, eu consigo me visualizar um pouquinho, assim. Então eu gosto muito dessa série, eu recomendo, assim, para aquelas pessoas que eu realmente acho que vão gostar, mesmo tendo esse impasse ali com alguma das personagens por abordar alguns temas um pouco mais sensíveis. É aquele tipo de série que te mostra assim, você não está sozinho, tem mais pessoas que estão passando por esses BOs e tudo vai dar certo. Mais uma série para quem é fã de drama e gosta de chorar assistindo os episódios, que é Amigas para Sempre, que conta a história de duas melhores amigas desde a adolescência até quando elas estão mais velhas. E eu não sei nomear para vocês o quão emocionada eu fico quando eu falo dessa série ou quando eu lembro da história do livro. Me toca muito porque é uma amizade tão bonita, construída ao longo do tempo, onde uma conhece a vida particular da outra, a família da outra, os problemas, os relacionamentos, a carreira, vai construindo assim, costurando uma narrativa que é impossível você não se emocionar. Eu lembro que no último episódio, gente, eu chorava de soluçar, assim, porque me pegou muito. E aí, depois que eu assisti a série, eu pensei, nossa, eu amei essa história, eu preciso ler o livro pra saber se realmente é tudo isso. E realmente era tudo isso. Eu amei o livro, amei a série, acho que foi uma ótima adaptação. Os personagens são muito cativantes, todos, na verdade, mas principalmente as duas melhores amigas e como elas vão construindo essa amizade ao longo do tempo. Eu terminei a série querendo muito ter uma amiga de infância onde tivesse passado grande parte da minha vida comigo, conhecesse a minha família, conhecesse a minha história e pudesse dividir isso comigo também. Então é o tipo de série que traz um quentinho no coração e você termina de uma forma desoladora. Se você gosta de histórias com laços de amizade que resistem ao longo do tempo, que traz um pouquinho de nostalgia e no contexto presente, talvez seja uma ótima opção para você começar a assistir. E não tem como eu deixar de citar o clássico Sex and the City. Gente, sim, eu sou aquela garota que adora séries que se passam em Nova York, que tem amizades e o glamour, e sabe, que tem uma jornalista e sobre moda e comportamento. Eu amo esse mundo e eu acho que eu demorei algum tempo para começar a assistir Sex and the City, mas quando eu vi pela primeira vez eu fiquei, ah,
É por isso que tem tanta gente que gosta. E assim, eu não sei se você conhece a história, mas eu já dei um pouquinho de spoiler, né? Se passa em Nova York, conta a história de 4 amigas, onde cada uma delas tem uma carreira diferente uma da outra, mas ao mesmo tempo elas se complementam. E aí, todos os episódios vai abordando um pouco dessas relações femininas, como é ser uma mulher ali, né, no início dos anos 90 em Nova York, todos os problemas que tinham, e amizade feminina, e relacionamento, autoconhecimento, tudo isso aborda na série. E o melhor, são episódios curtinhos também, se eu não me engano, são de 20 a 30 minutos, e é aquele tipo de série que você vai terminar tendo uma personagem favorita, ou pelo menos vai chegar na unanimidade de pessoas que não gostam de uma específica. Mas eu não vou dar spoilers por aqui, só vou falar que a minha favorita é a Charlotte. Não tem como eu citar outra personagem, mas eu gosto muito de como ela tem um crescimento muito maduro ao longo das temporadas, e eu me vejo muito nela também, principalmente sendo uma mulher que sabe o que quer e faz de tudo pra conseguir as coisas. Então, eu acho que é o tipo de personagem que me inspira de certa forma. Se você já assistiu, me conta, qual é a sua favorita? Provavelmente alguém já te recomendou essa série, e sim, é tudo aquilo que falam. The White Lotus é o tipo de série que te prende do início ao fim, porque você quer saber o que vai acontecer, e todos os personagens têm algo a esconder, e os finais são sempre assim, ó, impactantes. Eu adoro The White Lotus. Desde a primeira vez que eu assisti, eu fiquei muito assim, ó, gente, meu Deus, essa série é um ícone. E aí eu acompanho, né, anualmente todas as novas temporadas que chegam, porque eu acho que é o tipo de série que ela é inteligente, ela é sagaz, e ao mesmo tempo você acaba conhecendo ali as regiões por onde se passam. Então, de forma resumida, The White Lotus é uma rede de hotéis onde, né, cada temporada tem um núcleo específico de personagens, um ou outro acaba participando, né, de outras temporadas, mas não é tão comum. E aí, a partir desse contexto, muitas coisas vão acontecendo. É uma série que ela tem uma pitada de mistério, assim, que você fica, tá, sabe? Você fica meio confusa, assim. Se você tá buscando uma série que tem muita ironia, uma sagacidade, um humor mais refinado, talvez White Lotus seja uma ótima opção. E agora uma mais recente, que é uma das minhas favoritas também, que aborda amizade, nostalgia, não tem como não falar de Stranger Things. Ai, gente, até me emociono de falar dos personagens. Eu confesso que eu esperava um pouco mais da última temporada, mas ao mesmo tempo eu fiquei satisfeita com toda a história que eles foram construindo ao longo dos anos. É um tipo de série que realmente, né, não tem como se manter exatamente como foi a primeira temporada, porque os personagens crescem, as histórias vão mudando, tudo muda. Mas mesmo assim, eu acho que vale a recomendação para você assistir. Se você não pegou o hype ali de quando estava acontecendo, né, no final do ano passado, se eu não me engano foi no Natal e no Ano Novo, lançaram os 2 episódios finais da temporada, e só se falava sobre isso na internet, pelo menos o meu algoritmo só me entregava esse tipo de conteúdo. Tava todo mundo reagindo, falando sobre, e assim, realmente dá um quentinho no coração, porque é uma série que você acaba se emocionando e vê os personagens crescendo, literalmente, porque eles, da primeira temporada até a última, eles estão enormes, mas eu acho que é mais que isso, assim, ver a construção da amizade, do relacionamento, de como as coisas vão acontecendo, você precisa se moldar com as mudanças. Então, além da trilha sonora, que é perfeita, é o tipo de série que eu gosto muito de ver. E no final do ano passado, quando eu fiz a minha operação na tireoide, eu tive que ficar, né, um mês um pouquinho mais tranquila, assim, de repouso. E eu reassisti tudo e amei de todas as formas possíveis. Fiquei até mais empolgada ainda pra ver a temporada final. Se você nunca assistiu, é uma série que fala um pouquinho sobre amizade, nostalgia, meio que dá a sensação de que você tá assistindo um clássico, sabe? Então recomendo demais. Outra série que eu gosto muito de viver, que é Big Little Lies, que também é da HBO. E assim, eu não esperava nada, não procurei muito, só sabia que tinha um elenco incrível que estava ali participando da série e eu amei. A série fala um pouquinho sobre maternidade, amizade, tem alguns temas sensíveis também, como violência doméstica, mistério também,
mas é aquele tipo de série que você quer muito maratonar de uma vez só pra saber tudo que vai acontecer. Se você gosta de histórias nada óbvias, com personagens um pouco mais densos assim e um mistério, essa é uma ótima recomendação. Essas são algumas das séries que eu amo e sempre recomendo quando alguém me pede alguma indicação. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 contando outras séries um pouquinho mais antigas que, assim, também moram no meu coração. Se você já assistiu alguma dessas que eu falei ou quiser me recomendar uma que você ama, comenta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E agora vamos para o meu quadro Entre Abas, onde eu divido alguma coisa pra vocês que eu estou obcecada no momento ou que eu recomendo. Dessa vez vai ser uma série também, que é Os Outros, que é do Globoplay, e assim, eu amo essa série, aborda mistérios, tem personagens fortes, a história se passa dentro de um condomínio na primeira temporada, depois vai desbravando para outros contextos, mas é o tipo de série que você não consegue ver apenas um episódio. Ela te prende do início ao fim. Juro pra vocês, eu não consigo ver só um episódio, eu preciso ver a série inteira. E agora acabou de ser a nova temporada no Globoplay, então fica aqui a minha recomendação pra você. E foi isso, espero muito que vocês tenham gostado do episódio por aí. Dessa vez eu fiz intencionalmente mais curtinho pra você ouvir de uma vez só, pegar a minha listinha de séries e dar play em alguma delas. Então espero que vocês tenham gostado das minhas indicações por aqui. Lembrando que se você estiver pelo YouTube, é muito importante que você se inscreva no canal, faça um comentário e dê um joinha também. E pelo Spotify, é muito importante que você avalie e também faça um comentário. E até semana que vem. Beijo!